Olá, meu nome é Fernanda, tenho 34 anos e quem me conhece sabe que eu sou muito discreta e nunca compartilhei um vídeo, não tem a ver comigo, mas eu estou compartilhando esse vídeo porque eu acredito que aquilo que eu vou compartilhar pode abençoar a sua vida. E porque eu tenho uma convicção no meu coração de que eu preciso compartilhar esse testemunho a respeito da perda da minha filha. Então, só para dar uma resumida, para eu contar um pouquinho o que aconteceu. Meu objetivo não é contar detalhes, mas falar mais sobre os ensinamentos que eu tenho recebido de Deus através de tudo isso. A ênfase é mais nisso do que no acontecimento em si, então vou ser bem breve. Então, vamos lá, em fevereiro desse ano, 2020, eu fiquei sabendo que eu estava grávida, minha primeira gestação, e é claro, né, eu e meu marido ficamos muito felizes, toda a família, amigos, mas logo no terceiro ultrassom, a gente ficou sabendo que talvez a nossa filha tivesse alguma condição genética. A médica viu que a espessura da nuca dela estava muito maior do que deveria. Nos indicou um exame e o exame confirmou as suspeitas dela de que a minha filha provavelmente tinha uma condição genética que é conhecida como síndrome de Turner, que é a ausência de um cromossomo X. As mulheres costumam ter 2 cromossomos X. E no caso da Isabela, o nome da minha filha era Isabela, que significa consagrada a Deus. Então, no caso dela, ao invés de ter 2 cromossomos X, nas células ela tinha apenas um. Isso pode ser que fosse em todas as células dela ou apenas em algumas. Enfim, nós vimos testemunhos de mulheres que têm síndrome de Turner e que tiveram uma vida praticamente normal, com poucas limitações, e nós tínhamos esperança, não só por causa dos testemunhos, mas também porque nós cremos em Deus e tínhamos esperança de que Ele poderia fazer um milagre, se fosse da vontade dEle. E, enfim, fomos acompanhando. Só uma observação: assim que foi confirmada a condição da Isabela, a médica disse que poderíamos abortar, que foi um choque pra gente, porque a gente nem sabia que a gente vive em Moçambique e não sabíamos que o aborto era assim legalizado. E ela falou de uma forma tão normal, tão banal, que nos assustou mesmo. Mas é claro que para nós essa nunca foi uma opção. A gente crê que Deus é o autor da vida e só Ele tem o direito de dar ou tirar a vida. E nós estávamos dispostos a cuidar e amar a Isabela independente do que acontecesse, né? E, enfim, depois de um tempo, numa outra ultrassom, que foi bem chocante para mim, a ultrassom mostrou que ela estava com líquido em alguns órgãos e uma bolsa de água assim gigante que saía da cabecinha dela. Então era um cenário bem difícil. A médica falou que era incompatível com a vida, que ela poderia sobreviver dentro da minha barriga, mas quando nascesse os órgãos não conseguiriam funcionar. E de novo ela falou do aborto, mas dessa vez ela recomendou o aborto, porque ela disse que por experiência é melhor quando a mulher aborta acho que era até 22 semanas, porque, enfim, ia ser mais fácil e menos doloroso para mim, tanto fisicamente como emocionalmente, segundo ela, né? Ela achava que talvez, né, se eu avançasse com a gravidez, teria que fazer a cesariana, enfim. Mas a gente falou que a gente não iria abortar.
E, né, continuamos o acompanhamento até que com 24 semanas, 6 meses, a gente ficou sabendo que o coraçãozinho dela tinha parado de bater. E aí agendamos, né, e eu fiz o parto induzido. Foi muito difícil, mas eu não quero entrar em detalhes, nesses detalhes, mas o que eu quero enfatizar mesmo é que em todo tempo, sem hipocrisia, porque a dor foi grande e foi muito difícil, mas em todo tempo Deus me consolou. Ele esteve bem perto do meu coração. A palavra diz mesmo lá em 2 Coríntios 1:3 que Ele é o Deus de toda consolação. E eu pude conhecer mais de perto esse Deus. E no versículo 4 fala que com a mesma consolação com a qual nós somos consolados por Deus, nós podemos consolar outras pessoas. E esse é um dos motivos de eu estar gravando esse vídeo. Eu espero que o consolo que eu recebi, um pouquinho do que eu vou compartilhar, possa te consolar, independentemente da situação pela qual você pode estar passando ou vir a passar. A primeira coisa que eu aprendi e que tem realmente me sustentado e me mantido de pé é que a palavra e a presença de Deus são suficientes. Literalmente foram meu oxigênio nesse tempo. E não só nesse tempo, na verdade sempre elas são o meu oxigênio, mas nesse tempo com uma intensidade muito maior. Não teve um momento em que eu me acheguei na presença de Deus durante todo esse processo, mesmo sem saber o que falar, sem saber como orar, mesmo triste, mesmo sem fé muitas vezes, que Deus não se revelou para mim. E eu não estou falando aqui de algo sobrenatural ou de algo necessariamente palpável. Estou falando daquele sussurro doce e suave com o qual Ele fala conosco, né? O Espírito de Deus é o Espírito Consolador. E em todas as vezes que eu fui diante de Deus, sem saber nem o que falar, Ele trouxe palavras de consolo ao meu coração e a presença dEle estava comigo. Eu tinha a convicção disso, e isso é o que me sustentou, e isso é o que nos basta em qualquer situação, eu não tenho dúvida disso. A respeito disso, vou ler uma frase do livro Maior que a Tempestade, que é um dos livros que eu li nesse tempo, do Rinaldo Seixas, que diz assim: ter Jesus no barco em meio aos maremotos faz toda a diferença. De fato, sem Jesus no meu barco, eu tenho certeza que eu teria afundado. Mas com Jesus, eu pude atravessar esse maremoto, essa tempestade em segurança. Outro ensinamento, na verdade, um dos primeiros ensinamentos que Deus trouxe para mim, foi um dia que eu estava orando e eu estava dando graças porque eu aprendi, não agora, mas já há um tempo, a exercer a gratidão. Eu aprendi, a Bíblia fala, né? Em tudo dai graças. Eu tenho aprendido a realmente viver isso de verdade, em todas as circunstâncias, aprender a agradecê-lo. E eu estava agradecendo, enfim, pela Isabela, já tinha o diagnóstico, né? Mas agradecendo pelo cuidado dele, pelo amor incondicional dele, enfim. E meu coração foi se enchendo de esperança. E eu comecei a falar: Deus, obrigada, porque para aqueles que creem no Senhor, sempre há esperança. Até diante da morte, há esperança. E eu falei: obrigada, porque independentemente de qual for o cenário,
de qual for o desfecho da vida da Isabela, há esperança para ela, porque o Senhor pode fazer um milagre e curá-la, e há muita esperança nisso, ou o Senhor pode fazê-la nascer e viver com limitações, mas ainda assim a esperança nesse cenário, porque Deus fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, então ele poderia usar as limitações dela para glorificar o nome dele, para revelar mais a respeito dele, e ela seria amada por nós e por ele, seja como fosse, ou mesmo se ela morresse, que foi o caso, havia esperança, porque ela iria e está agora na eternidade com ele. Então, Deus foi trazendo esperança, e essa palavra esperança ficou latente no meu coração. E aí, a palavra lá em Romanos 8 que diz: nada pode nos separar do amor de Deus. Foi uma das palavras que trouxe mais consolo para o meu coração, porque eu sabia que nada poderia separar Isabela do amor dele, e nada poderia me separar do amor dele. Não importa o quão difícil fosse a situação que eu viria a enfrentar. E eu fui ler, meditar um pouco mais a respeito de esperança. E lá em 1 Pedro, no capítulo 1, fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança. E inclusive eu fiz uma pregação sobre isso, se der depois eu vou pôr o link aqui. E essa esperança está baseada na misericórdia dele. O fato de Deus ser um Deus misericordioso nos dá muita esperança, porque ele entregou o Filho dele para nos perdoar, né? E o fato dele ser misericordioso nos dá chances novas todos os dias de recomeçarmos, de nos arrependermos, mesmo quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente falha. Se a gente se achega diante dele com o coração arrependido, quebrantado, ele nos perdoa e ele nos restaura. Então, o fato de Deus ser misericordioso é uma grande fonte de esperança. O outro fundamento no qual está baseado a nossa esperança viva é na ressurreição de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou. Então, ele venceu o pecado e ele venceu a morte. E ele disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, aqueles que creem nele, a morte não é o fim, é apenas o começo. E a nossa esperança também está na herança celestial que ele tem preparada para nós. É uma herança que não se corrompe, que não pode ser alterada, que ele já preparou para nós. Lá em Lamentações, no capítulo 3, versículos 19 a 24, Jeremias, que era um profeta de Deus, ele, só para contextualizar um pouco, ele vivenciou a destruição, uma desolação total do seu povo, da sua nação. Ele profetizou a respeito disso, porque Deus fez ele profetizar acerca do julgamento que viria por causa dos pecados do povo. Nesse caso específico, o sofrimento, a destruição era por causa de julgamento de Deus, porque ele já tinha dado inúmeras chances e oferecido perdão inúmeras vezes e alertado inúmeras vezes aquele povo para que se arrependesse, mas mesmo assim eles não se arrependeram. Pelo contrário, o pecado deles crescia cada vez mais. Então Deus trouxe esse julgamento. E Jeremias vivenciou, Jeremias viu a desolação que veio sobre seu povo. Então o livro de Lamentações é um livro, literalmente, em que ele lamenta sobre tudo o que aconteceu com seu povo.
E é nesse contexto que ele escreveu essas palavras. Ele diz assim: como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. E agora ele vai listar, mesmo nesse cenário terrível, de muita dor, de muito lamento, ele vai dizer o porquê que ainda assim ele poderia ter esperança. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Então é nisso que está a nossa esperança. Nossa esperança está no fato de que o amor de Deus jamais acabará, não tem fim. É um amor eterno. As suas misericórdias, elas são inesgotáveis e elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E no final ele diz: o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Ou seja, o Senhor é tudo o que eu preciso, o Senhor me é suficiente. Tendo ele, eu não preciso de mais nada, e por isso esperarei nele. E essas palavras, não foram me enchendo de esperança. A Bíblia está cheia, recheada de palavras de consolo e esperança. Outro aprendizado foi sobre a fé. Nessa mesma passagem que eu falei em 1 Pedro, no capítulo 1, fala sobre como as provações mostram o valor e a autenticidade, a sinceridade da nossa fé, a profundidade da nossa fé. E de fato eu vivi isso. Eu pude ver, e eu não falo isso para me vangloriar, eu falo isso dando glória a Deus, que de fato eu vi que a minha fé era mais profunda do que talvez eu imaginasse. E eu vi o valor da fé, como a fé é preciosa, como o conhecer a Cristo é um privilégio tão grande. E eu entendi algo que eu já acreditava, é uma convicção que eu já tinha dentro de mim, mas que cresceu mais ainda durante esse tempo, que a fé vai além do crer em milagres, vai além de crer no que Deus pode fazer. É claro que essas coisas também são importantes e também fazem parte da nossa fé. Mas a fé madura, a fé que é inabalável, é a fé em quem Deus é e no caráter de Deus. Então, a gente tem que crer naquilo que Ele pode fazer, mas a gente tem que ir além disso. E a nossa fé tem que estar fundamentada e firmada em quem Deus é e no caráter dele, porque é essa fé que nos dias maus vai nos sustentar. E uma pessoa muito querida que me acompanhou de perto nesse tempo, ela me disse essa frase: fé não é receber de Deus aquilo que eu peço, mas sim aquilo que Ele quer me dar, o que Ele tem para me entregar. Infelizmente, muitas igrejas atuais têm pregado sobre um evangelho triunfalista, ou seja, um evangelho que diz que a gente não vai passar por lutas, é como se nós cristãos estivéssemos dentro de uma bolha que nos protege e que nenhum mal vai nos acometer. Enfim, muitos cristãos se iludem e até tiram de contexto passagens bíblicas, como por exemplo,
tudo posso naquele que me fortalece. Deus não estava dizendo que a gente poderia fazer todas as coisas. Não, ele estava dizendo que nós poderíamos atravessar e passar por tudo através com ele, que nos fortalece. Se você for ver o contexto dessa passagem, por exemplo, Paulo estava falando como ele tinha todo tipo de tribulação pela qual ele tinha passado, por fome, por nudez, enfim. E nisso tudo ele foi vitorioso, não necessariamente porque não teve problemas, mas porque Cristo estava com ele. Mesmo a passagem que fala lá em Romanos 8, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O motivo de sermos vencedores é porque Ele nos ama e porque nada pode nos separar do amor de Deus. É isso que nos faz vitoriosos. Não necessariamente uma vitória em termos humanos, mas a nossa vitória está no fato de nada poder nos separar do amor dele. E eu não estou falando aqui que Deus não pode mudar nossas circunstâncias. Ele pode e Ele faz isso. A Bíblia tem muitos exemplos disso. Mas às vezes isso não acontece. A gente, mesmo sem entender, a palavra continua sendo verdadeira. E o caráter de Deus continua sendo o mesmo. Muitas vezes a gente acha, né, que fé é clamar e receber aquilo pelo qual nós clamamos. Faz parte, mas mais do que isso, como essa amiga querida me disse, é receber aquilo que Ele quer nos dar, o que Ele tem para nos entregar. E a respeito disso, tem um texto que eu escrevi há bastante tempo. Não foi nesse momento, foi em outro momento, mas que se encaixa muito bem. Que diz assim: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, não porque os problemas vão acabar, mas porque o amor jamais acaba. Vai ficar tudo bem, não porque as circunstâncias vão mudar, mas porque eu posso mudar através do conhecimento da verdade. Vai ficar tudo bem, não porque as coisas vão sair exatamente como eu quero, mas porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vai ficar tudo bem, não porque as pessoas vão reagir de acordo com as minhas expectativas, mas porque Deus supera todas elas. Vai ficar tudo bem, não porque eu não vou errar, mas porque Deus, mesmo em meus piores momentos, não me abandonará. Vai ficar tudo bem, não porque eu vou ter muito dinheiro, mas porque Deus cuida de mim e supre minhas necessidades. Vai ficar tudo bem, não porque eu mereço, mas porque a graça dele me basta. Aquieta-te, minha alma, vai ficar tudo bem. Então, não é que Deus não pode acabar com os nossos problemas, mudar nossas circunstâncias, Ele pode tudo isso. Mas a nossa fé, se ela só está baseada nisso, somos miseráveis. Porque a nossa fé tem que ir muito além disso. A nossa fé não está nesse plano, está em algo além do que o hoje e o agora. Também gostaria de ler aqui um texto que eu escrevi sobre o sofrimento. Eu estava orando e refletindo sobre isso, porque muitas vezes a gente fala, o sofrimento é um grande professor, a dor nos ensina muitas coisas. Sim, é possível que isso aconteça, mas o sofrimento por si só, ele não nos ensina. Deixa eu ler o texto que fica melhor. O sofrimento não é o melhor professor, Deus é.
O sofrimento por si só não tem a capacidade de nos transformar ou beneficiar. Muitas pessoas sofrem e continuam as mesmas, ou até pior. O que torna o sofrimento útil para o nosso crescimento é o sofrimento em Cristo. É a disposição de atravessar o vale na companhia dele e de se abrir para receber o consolo dele. É entregar o coração partido em suas mãos e permitir que ele restaure o que foi quebrado. Sem fingimentos, sem tentar ser espiritual, sem disfarçar ou abafar a dor. Sofrer em Cristo é confiar e se lançar completamente aos seus cuidados, mesmo sem entender, sem ver e sem sentir. É permitir-se ser vulnerável diante daquele que conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, e receber consolo no fato dele se compadecer de nós e se identificar com o nosso sofrimento. Amém? E esse é o maior consolo que nós temos. Saber que Jesus passou pelo que passamos e ele compreende, não apenas teoricamente, intelectualmente, ele compreende porque ele viveu. E na verdade, ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós. E ele sofreu voluntariamente. Se eu pudesse ter escolhido, eu não passaria por tudo isso. Mas ele se voluntariou a passar por tudo que ele passou por amor a nós. E o maior consolo que nós temos é saber que ele está sempre comigo, sempre conosco. Isaías 43, do 1 ao 4, fala isso. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará, e as chamas não lhe farão mal. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, seu Salvador. Você é precioso para mim e honrado, e eu o amo. Aqui está falando quando passar, não se passar, né? É uma garantia de que nós passaremos por tribulações diversas, mas a promessa é que ele sempre estará conosco, inclusive quando a gente não sabe nem como orar, inclusive quando a gente nem consegue crer às vezes, ainda assim ele estará conosco. A respeito disso eu também escrevi um texto que eu gostaria de ler. Só um minutinho, deixa eu procurar aqui. Tá aqui. Hoje está difícil sorrir, difícil conter o choro, difícil crer, mas sei que vai passar e que o Senhor enxuga cada uma das minhas lágrimas. Também sei que a alegria virá pela manhã, as nuvens cinzas passarão e o sol aparecerá. Mas hoje não tenho forças, hoje deixo as lágrimas rolarem em seu peito. Sei que não preciso de palavras para que você me entenda, e sei que você chora junto comigo. Isso é consolo suficiente para minha alma. Saber que estando bem ou mal, confiante ou vacilante, você me acolhe e me ama da mesma maneira. E para finalizar, eu gostaria de ler umas palavras que eu escrevi para Isabela. Isabela, minha princesa, você é um lindo presente de Deus nas nossas vidas. Você veio para nos ensinar muitas coisas e nos mudar para sempre.
Você trouxe muito mais ternura, cuidado, respeito e delicadeza no relacionamento entre a mamãe e o papai. Você me permitiu vivenciar a beleza da gestação e sentir um pouquinho o que é a maternidade. Me ensinou a me apegar a Deus e às suas verdades como nunca. Me mostrou que a minha fé é mais profunda do que eu imaginava e onde estão minhas raízes, ao mesmo tempo em que expôs a minha fragilidade e completa dependência do Senhor. Me levou a ter experiências muito preciosas com a presença de Deus e aumentou ainda mais a minha convicção de que nada pode me separar do amor de Deus. Me fez olhar com expectativa para a eternidade e lembrou-me que é nela que está afirmada a minha esperança. Me conectou com o coração do Pai, que suportou a dor de ver seu filho sofrer sem poder impedir, e com o sofrimento do filho, que se submeteu a uma dor insuportável voluntariamente. Enfim, filha, foram e estão sendo dias de muito aprendizado, tudo por causa de você. Nós te amamos e sempre te amaremos, e um dia nos encontraremos e celebraremos ao Rei dos Reis por toda a eternidade. Amém? Eu espero que esse testemunho possa edificar, consolar e fortalecer a sua vida. Deus abençoe. Que história emocionante e de fé. Se você se identificou, fique mais um pouquinho em nosso canal porque eu quero orar pela tua vida. Depois, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui para te agradecer primeiramente por esta oportunidade, por este canal, pela vida da Fernanda em compartilhar aqui com o canal esse testemunho, por essa história, Senhor, de fé, uma fé inabalável, uma fé que tem raízes. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa pessoa que está me ouvindo agora. Eu não a conheço, mas o Senhor sabe quem ela é. O Senhor conhece as necessidades dela. Antes mesmo dela nascer, antes mesmo dela vir ao mundo, o Senhor planejou a vida dela. O Senhor sonhou com ela. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir agora, neste exato momento, que o Teu Espírito Santo possa abraçá-la, aonde ela estiver, que ela venha sentir o toque do Teu Espírito, porque somente o Senhor pode consolar, somente o Senhor pode confortar, somente o Senhor pode nos ensinar, somente o Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, fale ao coração dela, que ela venha ouvir a Tua voz, que ela venha ouvir, Pai, o Teu consolo. Em nome de Jesus, Pai, que a fé que é um dom, venha ser produzida no coração dela, venha criar raízes, venha ser uma fé inabalável, que mesmo em situações difíceis que a vida muitas vezes nos proporciona, ela possa continuar acreditando que o Senhor está com ela, que ela tudo pode, porque o Senhor a fortalece. Ela tudo pode, porque o Senhor vai à frente. Em nome de Jesus, Pai, que essa certeza venha brotar no coração dela e que seja feita a Tua vontade, porque a Tua vontade é melhor para nós, sempre. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Se você ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador e deseja hoje abrir o teu coração para Ele entrar, repita assim comigo essa oração. Senhor Jesus, eu hoje abro meu coração para que o Senhor entre. Eu te aceito
como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que o Senhor é Filho de Deus, que veio a esse mundo em carne e que morreu numa cruz, levando sobre si as minhas dores, enfermidades, os meus pecados. E que um dia o Senhor voltará, porque o Senhor ressuscitou. Eu entrego a minha vida hoje em tuas mãos e peço, me conduza em todos os meus caminhos, que seja feita a tua vontade, sempre, e que a paz, que excede todo entendimento, possa reinar no meu coração. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, deixe aqui o seu comentário em nosso canal. Depois, procure uma igreja que você se identifique. É importante você ser acompanhado nessa sua nova caminhada com Jesus. Amém? Quero aqui agradecer a Fernanda. Obrigada por ter compartilhado o teu testemunho. Obrigada por ter permitido a divulgação em nosso canal. Que o Senhor Jesus possa continuar te usando poderosamente aonde você está. Que o seu testemunho chegue aos corações que precisam ouvi-lo e que você seja cada vez mais um canal de bênção para muitas e muitas pessoas na nossa geração. Que a sua fé continue crescendo e criando raízes profundas, assim como foi criada em toda essa situação. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo testemunho, pessoal.